Criado originalmente para servir de reflexão às relações de consumo e ao endividamento, o Dia do Consumidor se tornou uma onda para ser surfada pelos comerciantes, pelo comércio, em promoções. Marcada para a próxima sexta-feira, a data está sendo divulgada por muitos lojistas como, abre aspas, a Black Friday do primeiro semestre. Sobre o assunto, a gente vai conversar com o advogado especialista em direito do consumidor, Marcelo Silveira de Almeida. Seja bem-vindo. Boa noite, Bives. O prazer e o nervosismo é todo meu. Estar aqui ao lado de uma pessoa tão comprometida com a informação. Bom, obrigado, Marcelo. E tu comprometido com o consumidor, porque vamos combinar, né? Muitos lojistas surfam essa onda aí do dia, ou melhor, da semana do consumidor, mas tem muito picareta que surfa também nessa onda aí. Pra gente não tomar uma vaca na hora de entrar numa promoção. Só para lembrar, né? A questão do consumo e endividamento, tá? Sim. Agora estão aproveitando para vender. Que tipo de situação é mais corriqueira nas promoções, nas fake promos, o termo que cunhei agora? Qual é o principal problema que a gente enfrenta? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que ter cuidado, assim, como comprar e de quem comprar, né? E aquele negócio, comprar de acordo com as nossas condições e as nossas necessidades. Uhum. Por exemplo, por que eu vou entrar no endividamento agora? Muitas vezes existindo a má fé do fornecedor. Dou um exemplo prático, a venda casada. Eu vou comprar determinado produto ou contratar determinado serviço no estabelecimento do fornecedor e acaba me vendendo alguma coisa. Olha, tem esse seguro, tem esse título de capitalização. Não, mas eu não quero. E acabam te convencendo a adquirir esse produto, a adquirir esse serviço. E isso é a venda casada, isso aí está proibido. Por exemplo, a gente pega pacotes na internet e o pessoal quer trocar o celular. Então, nessas Black Fridays da vida, vem promoção de um aparelho tal, mas você tem que estar num plano tal. E junto com esses planos, plano tal, planos, enfim, que seja, tem alguns serviços que a gente não utiliza, né? O não sei o que, ouvir música, não sei o que, vídeo e tal. E isso a gente só descobre na conta. Só descobre na conta. Como proceder? Eu não contratei isso, eu comprei um telefone e aderi a um plano. E na verdade é o seguinte, em primeiro lugar, se a gente não contratou, a cobrança já é indevida. E o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro quando ele diz: a cobrança indevida dá ao consumidor a repetição do indébito. Uhum. O que foi cobrado indevidamente, o consumidor tem direito à devolução em dobro. Sim. Ou seja, cobrou assim, ó, eu não quero música, eu quero telefonar, apenas isso. Então eu não pedi para escutar música, eu não quero. Então é o seguinte, vamos informar a nossa operadora lá que imediatamente desconsidere aquilo ali e devolva o valor que foi cobrado. Porque eles te mandam a fatura. E muitas vezes a gente não sabe nem o que foi vendido para você. Sim. Ali. O que fazer, por exemplo, nesse caso, o procedimento a ser feito? O que a gente deve ter de documento? O que a gente deve guardar? E primeiro, já ir à justiça? Ou a gente vai tentar resolver isso primeiro com a operadora? O sempre importante assim, a gente tentar amigavelmente com a operadora. Vamos procurar a operadora, vamos mandar uma mensagem para a operadora, vamos telefonar para a operadora, vai ser gerado um número de protocolo, que é uma prova documental também, embora muitas vezes a gente possa acontecer também. De perder o número de protocolo, não anotou, sei lá, não tem problema, né? A gente trabalha com a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? O consumidor, como é a parte mais fraca na relação, cabe ao fornecedor provar o contrário. O que o consumidor alega, o fornecedor tem que provar o contrário. Por tratar-se, em muitos casos, assim, ó, numa operadora, por exemplo, que é o império das comunicações, é muito mais forte que um consumidor. Um simples consumidor que vai ali, na sua boa-fé, adquirir o produto, adquirir o seu aparelho telefônico, muitas vezes pagando de uma forma parcelada. Nada é fácil. Então é o seguinte, a gente tem que sempre cuidar disso aí. Em primeiro lugar, vamos comprar de alguém honesto, de um fornecedor que esteja devidamente registrado, porque aí está a relação de consumo equilibrada. Quais são os principais documentos, então, que a gente tem que ter numa relação de, por exemplo, o pessoal costuma amassar e jogar a nota fora. Não, claro que não. O que a gente precisa guardar? E-mails também valem como documento? E-mail vale como prova de documento. A troca de mensagens via WhatsApp mesmo, via mensagem do telefone. A nota fiscal é muito importante, porque a nota fiscal ali é a prova documental que a gente tem na nossa relação de consumo. Uhum. E ali tem a data. Ali tem a data da aquisição do produto e em cima dessa data a gente trabalha e começa a ter aquele cuidado a respeito. Por exemplo,
A garantia do produto. Exato, a gente tem naquela data, que é a garantia que o fabricante vai dar. E muito interessante também informar o consumidor. O fabricante deu a garantia, vamos supor, hipoteticamente falando, o Bibs foi lá e comprou um celular. O fabricante deu 1 ano de garantia. Tá. Qual é a garantia que o consumidor tem? Ele tem 1 ano mais 90 dias, que é a garantia que o Código de Defesa do Consumidor dá ao consumidor. 1 ano e mais 3 meses. 1 ano e mais 90 dias. Ou seja, passou aquele 1 ano, eu ainda tenho mais 3 meses que é direito adquirido pelo Código do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Ele garante os 90 dias. Perfeito. Então é o seguinte, ó, daí aquele negócio. É o que o fabricante dá, mais a garantia que tem do Código de Defesa do Consumidor. Cada vez mais se compra pela internet, o consumo se intensificou. Existem diferenças entre a relação loja e internet? Existe. Primeiro, é uma situação muito interessante que as pessoas às vezes confundem, e eu procuro sempre deixar claro isso. É o chamado direito de arrependimento, aquele direito de 7 dias. O direito de arrependimento, ele se aplica única e exclusivamente nas compras fora do estabelecimento comercial, ou pela internet, ou por catálogo, ou por telefone. Aí eu tenho o direito de me arrepender e eu não preciso dar explicação nenhuma. Ó, chegou o meu produto, olha, eu tenho 7 dias, ó, não gostei. Olha, não quero mais. Não precisa dar explicação o porquê que eu não quero mais, entendeu? Simplesmente isso, não quero mais, que é o direito de arrependimento. Previsto no Código de Defesa do Consumidor. Compras fora do estabelecimento comercial. Comprou na loja, espaço físico, aí não existe o direito de arrependimento. Por isso que é muito importante, vamos escolher bem o que comprar, vamos dar uma olhada no produto, para depois não ter aquele arrependimento e atravessar um probleminha lá. Agora, interessante, vamos conversar com o gerente da loja, vamos conversar com o vendedor da loja. Olha, comprei, se porventura mudar de ideia, tu troca para mim depois? Troco. Então tá, aí está firmado um acordo. Mesmo que tácito, mas está firmado o acordo. Mesmo que verbal, está firmado o acordo. Bom, importante conversar com o gerente. Sem dúvida. A maior celebração na Semana do Consumidor é o próprio Código de Defesa do Consumidor. Sem dúvida. Na tua concepção, o código precisa ser ajustado em algum ponto? Ele hoje atende às demandas do consumidor para a sua proteção? O código hoje ele avançou bastante, ele cresceu até, eu sempre digo, essa questão que a gente falou agora do processo eletrônico, o código ele é de 90, com a vigência em 91. Naquela época ninguém comprava pela internet, pois é. Ninguém comprava por telefone, então essas adaptações aí vieram com o decorrer do tempo, até mesmo as decisões judiciais, ou seja, ele está em perfeitas condições. Ali nós temos nossos direitos e temos nossos deveres também. A relação equilibrada com o fornecedor, é muito importante o Código de Defesa do Consumidor, porque ali garante todos os nossos direitos. Muito importante, falando agora, dia 15 é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, e isso graças àquele discurso kennediano, onde John Kennedy, dia 15 de março de 62, mandou mensagem ao Congresso norte-americano dizendo: consumidores somos todos nós. Bom, acho que depois dessa aula de história, você entenda que você tem direito e você tem que procurar os seus direitos, especialmente denunciando junto ao PROCON o mau fornecedor e buscando seus direitos na justiça. São 2 procedimentos e por isso a gente agradece as explicações e orientações do Marcelo Silveira de Almeida, advogado especialista no direito do consumidor, e devemos nos encontrar em mais datas, porque tem a Black Friday verdadeira chegando em novembro ainda esse ano e outras datas como o Dia das Mães, por exemplo. Não, e na verdade é o seguinte, é o que eu sempre digo, nós somos consumidores 24 horas. Sem dúvida. Até mesmo dormindo. Por quê? Porque a gente adquiriu uma cama, adquiriu um colchão. Então, ou seja, a gente está sempre numa relação de consumo, até mesmo dormindo. Até com os aparelhos de ronco hoje. Para quem ronca também, os caras compram na internet para não roncar mais. Né? Seja sempre bem-vindo, Marcelo. Um prazer. Eu agradeço a oportunidade. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.